Salve, torcedor vascaíno ligado nesse Ave Mais. Hoje, um dia muito especial para o torcedor vascaíno, depois de 2 dias de vitórias. A primeira, a vitória contra a Ponte Preta, a primeira na Série B, que o Vasco acabou vencendo aí por 1-0. E ontem, a vitória da moral, a vitória do acerto de contas, que foi a estátua feita a Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite. Uma festa sensacional que a gente ainda vai repercutir muito aqui no nosso canal. Mas hoje, o tema principal da minha resenha aqui com vocês é sobre a base do Vasco. Hoje de manhã, eu pude assistir aí de forma integral a Taça Guanabara Sub-20, Vasco e Flamengo disputado na Gávea. Partida aí que o Vasco acabou vencendo o adversário por 3-2. E na mesma semana, contra a Ponte Preta, o Vasco vence e 2 jogadores que vieram da nossa base, um principalmente, o Andrei, foi o grande protagonista da partida. Riquelme, jogando na lateral esquerda, também fez uma partida ok. Alexander, falei em 2 jogadores, mas o terceiro veio do banco, 2 anos sem jogar, também fez uma partida ok. E quando você vê hoje, por exemplo, o Vasco jogando na casa do adversário e consegue uma virada dessa, o Vasco estava perdendo por 2-0, faz um gol de pênalti aí cobrado pelo Marlon Gomes. Depois o Vasco faz o 2-2, um gol com o Aguinaldo. Aliás, que atacante interessante o Aguinaldo, atacante de área, que sabe tabelar, sabe sair, muito bom na finalização, bom no 1 contra 1. E depois, no segundo tempo, numa jogadaça do Marlon Gomes, um jogador daquele que eu também acredito que logo deve ser utilizado aí no profissional do Vasco, deixou o Juan praticamente para fazer 3-2 e selar a vitória do Vascão. Agora, o papo que eu quero puxar aqui é o seguinte: já passou da hora do Vasco dar o mínimo de conforto para esses jogadores que sobem, poder ter sucesso no profissional. Porque não é normal o que vem acontecido com o Vasco na base nos últimos anos. Uma equipe competitiva, uma equipe que empilha troféus, uma equipe que toda hora está disputando lá em cima, jogando em alto nível, individualmente bem, coletivamente bem. E por que esses jogadores no profissional acabam não rendendo? Eu vou dar um exemplo, eu nem vou dar um exemplo do nosso vizinho do Rio de Janeiro. Eu vou dar um exemplo de um outro clube. A base do Palmeiras nunca foi uma base reveladora, uma base que jogasse jogador aí no mercado para servir a seleção brasileira ou algo assim, como foi a base do Vasco desde sempre. Aí, nos últimos anos, o Palmeiras aí, eu vou citar aqui só alguns que hoje ainda fazem parte da base aí do Palmeiras, jogando na equipe principal. Danilo, titular absoluto, alguns até cobram o seu aproveitamento na seleção brasileira. Veron, jogador que entra e sempre contribui, vem sendo titular até em muitas partidas. Campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira, quando o Thales lá acabou se machucando. Gabriel Menino, toda hora também vem sendo utilizado aí pelo Abel Ferreira. Onde é que eu quero chegar? Já perceberam que esses garotos do Palmeiras começaram a ter possibilidade na equipe principal, depois que você tem uma equipe boa, uma equipe forte, que dá tranquilidade, que dá suporte para esses jogadores? Então o que eu espero é que o Vasco, num futuro próximo, consiga aí, quem sabe com investimento, com o dinheiro aí da SAF, fazer uma equipe boa para você pegar e colocar um Andrei Santos não como salvador da pátria, mas como mais um que vai acabar se sobressaindo. Puxa o Marlon Gomes, coloca ali, não como salvador da pátria. Riquelme na esquerda, Juan, que hoje fez uma grande partida. Lá no 17 tem um jogador, o Estrela, o GB, o Ryan, enfim, que no futuro próximo, que é 1 ano, 2 anos, o Vasco possa estar pegando todos esses jogadores, despejando no profissional, mas que a hora que o Andrei pegar uma bola no profissional, ele olhar para o seu lado esquerdo, ter um meia de qualidade. Ele olhar para o seu lado direito, ter outro meio de qualidade, um volante ao seu lado. Para quê? Para dar confiança, para dar ritmo, para dar possibilidade da evolução. Jogador que vem da base, que tem esse suporte, não tem como dar errado. E nós temos a possibilidade aqui no canal de ter o Bismarck conosco semanalmente, e o Bismarck sempre fala isso. Olha o suporte que o Bismarck teve para se sentir bem na equipe profissional do Vasco. Bismarck olhava para um lado, Roberto Dinamite, para o outro, Tita,
para outro Giovani, Dunga, enfim, uma gama absurda. Aí, quando esses jogadores começam a sair do Vasco, por exemplo, em 92 o Roberto Dinamite faz a sua aposentadoria. O Bismarck, mesmo muito novo, acaba virando o capitão dessa equipe, porque já tinha subido aí 4, 5 anos antes e já estava entrosado. Então o Vasco até ele pode formar esses líderes e esses jogadores que dão a tranquilidade para quem vem da base. Então o recado hoje é esse, que essa grana que entre, o Vasco possa formar times bons e que a gente aprenda que o processo que está sendo feito na base do Vasco é o processo correto. Então o problema não está na base, o problema sempre está na transição. Pelo menos essa é a minha opinião. Não sou o dono da verdade, concordo com opiniões diferentes e nem todo jogador da base vai ser grande jogador. Eu entendo isso. Mas se de cada safra a gente conseguir tirar aí pelo menos 3 jogadores, eu já me dou por satisfeito. Valeu, galera. Deixe seu like aqui, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram, faça chegar aí ao maior número de vascaínos esse comentário nosso 9+. E convido você para hoje à noite, o News recheado de notícias. Vocês vão ter a oportunidade de saber se o Thiago Rodrigues vai para o jogo, se o Eric vai para o jogo, enfim, qual será a formação do Vasco aí. E amanhã de manhã a gente se encontra de novo lá no Atenção Vascaínos com o Faísca Taon. Quero dar uma palavrinha sobre Roberto Dinamite. Acredito que vocês vão gostar. Abraço, galera!